Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Mateus 6, a partir do versículo 7. Nós iniciamos hoje pela manhã a série de mensagens sobre a família, aos domingos e quarta-feira, porque tradicionalmente, ao menos nas igrejas batistas, maio nós comemoramos o mês da família, nós celebramos o mês da família e falamos sobre a família, que é um projeto de Deus, que é algo de Deus. Glória ao Senhor, porque Ele criou uma nova família. Eu e você somos irmãos em Cristo. Somos aqui família do Senhor. Agora, isso não significa que a gente vai abandonar a família nuclear, que originalmente, idealmente, é composta por pai, mãe e filhos, mas que, em função do pecado, nós temos algumas mães que criam seus filhos, alguns pais que criam seus filhos. Tem algumas pessoas que entenderam do Senhor que deveriam ficar solteiros, solteiras. Mas tudo isso é família. Existem outros tipos de família que são reivindicados tanto pela sociedade como por alguns acadêmicos que nós entendemos biblicamente que não podem ser considerados família. Família, idealmente, de acordo com a palavra de Deus, é pai, mãe e filhos. Mas há algumas concessões que são abertas para pais com filhos, pai com filhos, mãe com filhos, avós com filhos e pessoas solteiras. Outros deixamos claro que entendemos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas nós queremos falar sobre a edificação da família sobre a rocha. Esse é o tema das mensagens durante todo este mês de maio aqui na nossa igreja. E hoje queremos falar sobre edificando a família sobre a rocha com oração. Vamos falar sobre oração em Mateus 6, a partir do versículo 7. Vou ler na Nova Almeida Atualizada. Desculpa, eu coloquei 7, que foi o que foi planejado inicialmente, mas eu vou ler a partir do versículo 5. É só voltar um pouquinho, alguns nem vão precisar virar a página. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Vamos falar juntos? Que estás nos céus, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu vou trocar o microfone. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Que seja a tua palavra sendo falada, ministrada no meu coração e no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos falar sobre oração em família, mas para aplicarmos a oração no contexto familiar, nós precisamos entender o que é orar. E a palavra de Deus nos revela muito sobre oração. O que é orar? Orar é falar com Deus.
Orar é conversar com o Senhor. Orar é elevar voz, mente e pensamento a Deus. Mas aí a Bíblia revela para a gente algumas coisas a respeito de nós em relação à oração. E uma primeira verdade importantíssima que a Bíblia revela para a gente está lá em Romanos 8, 26 a 27. Você pode anotar, se você quiser, aí do lado da sua Bíblia, em algum lugar, Romanos 8, 26 a 27. E a primeira verdade é, nós não sabemos como orar. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós não sabemos como orar, precisamos e dependemos do Espírito Santo de Deus para interceder por nós com gemidos, com sons que nós não conseguimos muitas vezes ouvir, compreender. Então essa é a primeira verdade que nós precisamos saber sobre oração. Nós não sabemos como orar ou não sabemos orar como convém. Uma segunda verdade importantíssima para sabermos a respeito de oração é que a nossa tendência é que a oração seja focada em nós mesmos. Tiago 4, 2 a 3. Você também pode anotar esse texto. Tiago 4, 2 a 3, que diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, Tiago nos revela aqui que a gente, primeiro, que a gente não sabe orar como convém. Segundo, quando a gente ora errado, porque a gente ora para nós mesmos. Nós oramos buscando os nossos prazeres. Nós temos a tendência, na oração, nas ações, em tudo, de sermos egoístas e egocêntricos. Egoístas porque nós não nos importamos com as outras pessoas. Nós não nos importamos com o interesse dos outros. E egocêntricos porque nós só nos importamos conosco mesmo. Ego significa eu, no grego, e cêntrico, que é centro. Eu no centro. E nós, muitas vezes, fazemos uma oração egocêntrica, que de fato não é uma oração, acaba sendo um falar para nós mesmos. E a Bíblia nos revela isso. Agora, outra coisa que a Bíblia nos revela é que a oração e a prática estão intimamente ligados. 1 Pedro 3, 7. Que o pessoal do Cada Um Guerreiro vai falar, mas é um texto para marido? As mulheres talvez vão falar, mas é para os maridos. Mas prestem atenção no que a palavra de Deus fala. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, ou com sabedoria, em outras versões, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então a prática tem tudo a ver com a oração. Se a gente age da maneira correta, as nossas orações vão chegar ao Pai. Agora, se a gente tem uma oração e uma prática divorciadas, a nossa oração não vai acontecer. E é isso que Jesus está falando. Basicamente, essas 3 verdades que nós colocamos aqui é o que Jesus fala no Sermão do Monte, nesse trecho sobre oração que Jesus traz aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o Sermão do Reino. Jesus está revelando aqui para nós verdades do reino. Ele começa falando a respeito de quem é bem-aventurado, quem é feliz. E feliz é aquele, por exemplo, que sofre, porque vai receber herança do reino de Deus. Chora porque vai ser consolado. Feliz é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus, apesar da sociedade, do mundo, estar indo em outra direção, inclusive dentro da religião. Mas Jesus mostra que o caminho do discípulo dele deve ser um caminho diferenciado em relação até mesmo daquilo que uma religiosidade hipócrita e aparente apresenta para a gente. Então, nós temos aqui no Sermão do Monte essa apresentação
E essa apresentação importante sobre oração segue essa lógica do reino. A justiça de vocês deve ser muito superior à justiça dos escribas e fariseus, que eram os top das galáxias da religião da época. E aí Jesus fala, tem que superar. Por quê? Porque o discípulo ele vai, na verdade, em outro caminho. E aqui na oração ele revela qual que é este caminho. E mostrando para a gente a maneira como nós devemos orar, eu vou precisar da ajuda do pessoal ali para passar os slides para mim, por favor. Mostrando para a gente, Jesus ensina aos discípulos a orarem verdadeiramente a Deus, de maneira sincera e objetiva, com o Pai sendo o centro e o foco da oração, sem a manipulação e a teatralidade comum de quem quer parecer sem ser. Além disso, Jesus também ensina que a prática da oração é completada pela prática e coerência daquilo que é orado. Eu vou ler de novo e eu quero que vocês prestem bem atenção, né, nisso que eu considero que é a ideia central desse texto. Jesus ensina os discípulos a orarem verdadeiramente a Deus, de maneira sincera e objetiva, com o Pai sendo o centro e o foco da oração, sem a manipulação e a teatralidade comum de quem quer parecer sem ser. Além disso, também Jesus ensina que a prática da oração é completada pela prática e coerência daquilo que é orado. Então, irmãos, quando nós lemos o que Jesus colocou aqui a respeito de oração e vai trazer a oração mais famosa, pelo menos do meio cristão, que é a oração do Pai Nosso, e qualquer cristão, se você quer ganhar pessoas de diferentes confissões cristãs, ore a oração do Pai Nosso junto com eles. A maioria das pessoas sabe de cor. Jesus está querendo deixar claro para a gente. A oração é para Deus. A oração é objetiva para o Todo-Poderoso. E tem, como tudo na nossa vida deve ter, Deus no centro. Então, em primeiro lugar, Jesus mostra para a gente o que ele entende, o que o Pai deseja em relação à intenção da oração. Quem que é o centro da oração? Numa oração religiosa, numa oração secular, numa oração pagã, numa oração mundana, o centro da oração somos eu e você. Nós estamos no centro. O nosso desejo e a nossa vontade é aquilo que predomina. E principalmente a nossa aparência e o parecer ser santo, religioso e bondoso. O centro do palco é a pessoa que ora, numa oração pagã, numa oração secular, numa oração mundana, e numa oração muitas vezes feita em ambientes cristãos. Porque quando Jesus está falando aqui a respeito do ambiente judaico, quando nós trazemos para a nossa realidade, nós devemos entender que ele também está falando do ambiente cristão. Porque Jesus ali, ele não estava querendo fundar uma nova religião. Jesus estava trazendo o verdadeiro judaísmo para as pessoas. A verdadeira religião do Deus Altíssimo, de Yahvé, do Deus eterno todo-poderoso para as pessoas. Então aqui, quando ele fala não façam como os religiosos, a gente como cristão precisa se enxergar. Orações longas, orações bonitas, e muitas pessoas chegam e falam, eu não sei orar, irmão. Aí eu viro e digo, eu também não, muito prazer. Eu também não sei orar, porque a Bíblia fala isso para mim. Então, a oração, ela não é palavras bonitas. A oração não é entonação boa de se ouvir. A oração não é boa oralidade, boa dicção, português correto. Oração, ela tem que ter a intenção de chegar até Deus, que é o centro do universo. A oração, ela tem que ter a intenção da dependência completa de Deus. A oração, ela precisa estar... A pessoa que ora precisa entender, assim como entendeu o publicano da parábola de Jesus. Lembra? E Jesus usa essa parábola falando de oração, né? Não sei se você lembra.
Jesus conta uma história de um fariseu e de um publicano. E o fariseu, ele começa a orar a Deus: Senhor, obrigado porque eu nasci homem, judeu, porque eu jejuo 3 vezes ao dia, porque eu dou o dízimo de tudo e não sou igual ao publicano que está atrás de mim. Muito obrigado, Senhor. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Ele até canta Roberto Carlos para Deus, né? Aí o que o publicano faz? Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta para o religioso que estava conversando com ele: escuta, quem é que saiu justificado? Aí o religioso reconhece: foi o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, era o corrupto, era a escória da sociedade. E ele reconheceu que era pecador. Oração é reconhecer diante de Deus quem você é. Por isso que a intenção conta muito. Qual que é a sua intenção? Qual que é a nossa intenção na oração? A intenção do pagão é: eu sou o centro, estou no palco para dar o meu show. A intenção do discípulo é: Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. O motivo, então, o centro da oração é Deus, e o motivo deve ser o relacionamento com Deus. Por isso que é falado de entrar no quarto. Por isso que é falado objetividade, porque assim, Deus já conhece todas as coisas. Se a sua intenção é aparecer, você vai falar para as outras pessoas. Agora, se a sua intenção é se relacionar com Deus, você já começa orando: Senhor, o Senhor sabe que não está dando para mim. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem sou. E eu vou orar, eu vou falar para o Senhor, porque eu preciso verbalizar. Eu preciso colocar para o Senhor. E por isso que ele coloca a oração do Pai Nosso como uma oração simples. Uma oração muito simples. E que tem Deus no centro. E desloca a pessoa que ora. Não é meu Pai, é Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, não a minha vontade, mas a tua vontade, em todo lugar. Então, veja que toda a intencionalidade da oração do Pai Nosso está focada no relacionamento com o Pai, e não na amostra da pessoa que ora. Em segundo lugar, Jesus vai falar aqui sobre o local da oração. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque aí o pessoal vai entender que Jesus está mudando o lugar sagrado. Então o lugar sagrado não é mais o templo, é o quarto. E aí muitas pessoas, e isso é muito comum hoje em dia, vão dizer: então eu não preciso ir à igreja para orar. Eu posso ficar no meu quarto orando sozinho. Hoje tem pregação até pela internet, não há necessidade. Primeiro que a pessoa não entende o que é igreja. Igreja não é essas 4 paredes aqui. Igreja somos eu e você. Quando a gente sair daqui, este salão vai continuar sendo um salão, mas a igreja vai estar espalhada em todos os lugares. Ela vai estar no seu escritório, ela vai estar na sua casa, ela vai estar no seu lugar de trabalho, ela vai estar na sua escola, ela vai estar na sua faculdade, ela vai estar na rua, no ônibus, no metrô, no trem, no carro. Ela vai estar lá porque você, eu, nós todos estaremos lá espalhados. E depois a gente vem aqui, a Igreja PIB de São Caetano do Sul, se reúne aqui na Rua Amazonas 875. É o endereço no qual nós nos reunimos. Agora, por que Jesus fala para se trancar no quarto? E o que é essa palavra? Essa palavra é uma palavra grega tamion. E o que ela significa? Ela não significa o quarto onde a pessoa dormia. Ela significava mais ou menos a despensa. Era um lugar, às vezes, fora da casa, ou secreto, um lugar onde a maioria das pessoas que entravam na casa não tinha acesso. Era uma das poucas portas que ficava trancada, e era um quarto que normalmente não tinha janela. Então veja que o lugar da oração tem a ver com a intenção daquele que ora. A gente precisa orar para Deus e não para os outros. Por isso que o local da oração é o lugar aonde ninguém te vê. A oração verdadeira é aquela oração que é feita para Deus, sem se importar com as outras pessoas. É lógico, quando nós vamos orar em público, nós devemos entender que nós estamos ali orando com as pessoas
publicamente a Deus e com humildade, e é bom que tenha orações em público. Agora, a gente tem que entender que não é um show, e aquela oração em público, ela não pode ser a única oração da nossa vida. A oração em público, ela é uma oração também que ensina, que abençoa. Agora, ela tem que ser acompanhada de uma vida de oração. Aquela oração que acontece no desespero da tua alma, quando dentro do carro você já não sabe direito o que fazer na sua família para conquistar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seu pai para Jesus. Aquela oração, quando você, com o seu coração destroçado pelo pecado, vira para Deus e fala: eu não dou mais conta. Aquele é o lugar de oração. O lugar de oração é o lugar onde o Pai te vê. O lugar de oração é o lugar onde o Pai te abraça. O lugar de oração é o lugar onde Deus te acolhe. Ninguém mais. Porque só está você e Deus ali. Então, irmão, ora para Deus no lugar onde só Deus te vê. E pode ser qualquer lugar. Outra coisa importante, e aí o lugar revela a intenção, e eu gosto muito dessa frase sobre integridade. E o que é integridade? Integridade é o que você é quando ninguém está vendo. Por isso que Jesus fala para orar no lugar secreto, porque normalmente a gente ora em público, mas quando a gente vai para o secreto, a gente vai jogar videogame. A gente vai assistir Netflix, a gente vai olhar o celular, a gente vai ver as redes sociais. Mas a gente não ora. Então, essa é oração de verdade. Oração quando ninguém mais nos vê. Em terceiro lugar, Jesus vai discorrer sobre a forma da oração. Então, a forma da oração, que tem a ver com como é que a gente ora. Então, você ora para os outros verem, então você vai orar longamente. Você ora para os outros verem, você vai orar num lugar maravilhoso. Mas a forma da oração que Jesus propõe não é essa. Jesus propõe uma oração arroz com feijão. Ele propõe uma oração simples. Quando você olha orações que são feitas no Antigo Testamento, elas são muito longas. E amém, elas são dia. São maravilhosas. E é bom que nós oremos longamente, mas o que é bonito quando você vê nas orações do Antigo Testamento, nos Salmos, lembra da oração de Ana? A oração de Ana, uma oração maravilhosa, né? Você tem, primeiro, que a gente não sabe exatamente o conteúdo, a gente sabe que ela estava orando pedindo um filho, porque estava sendo humilhada lá no primeiro capítulo de 1 Samuel. Depois, no capítulo 2, você tem uma oração dela muito bonita e longa, quando ela agradece a Deus. Agora, a oração de Ana, quando ela está pedindo a Deus por um filho, foi uma oração tão estranha, tão profunda e tão íntima, que ele olhou para ela e achou que ela estava bêbada. Então, o que a tradição judaica nos ensina sobre oração no Antigo Testamento é que ela é longa porque ela rasga o coração diante de Deus. E quando você olha para os Salmos, os teólogos têm um problema seríssimo com as orações dos Salmos, porque elas são estranhas. Deus pede, inclusive, para Deus quebrar o queixo dos inimigos. Por quê? Porque ele está rasgando o coração dele ali. Então, é uma oração de rasgar o coração. O pessoal transformou isso num show, num espetáculo. Aí o que Jesus fala sobre a forma da oração? Oração tem que ser simples. Você glorifica a Deus, adora a Deus, inserido num contexto coletivo. Você faz um pedido reconhecendo a vontade soberana de Deus. Faz um pedido que tem a ver com o sustento diário. O pão nosso de cada dia é como pedir o arroz com feijão de cada dia. Você reconhece os seus pecados, faz um compromisso e termina glorificando a Deus, pedindo para que Ele te livre do mal e da tentação. Então, e é uma oração curta, uma oração muito simples.
e focada em Deus. Então, qual é a forma da oração? Se Deus já sabe o que você vai pedir, meu irmão, a forma da oração tem que ser aquilo que está no seu coração. Tem que ser aquilo que está dentro de você e que você precisa colocar para o Pai. E que não dá para colocar para mais ninguém. E que precisa ser jogado sinceramente para o Senhor. Essa é a forma da oração. A forma da oração é colocar Deus no centro. É colocar Deus como aquele que vai sustentar a nossa vida, como aquele que vai nos dar tudo aquilo que precisamos. E essa forma também vai acabar tendo a ver com o conteúdo da oração. Então, as nossas orações, o conteúdo delas, tendem a ser, principalmente quando a gente faz essas orações pagãs, quando a gente faz essas orações que são voltadas para nós mesmos, tendem a ser nós mesmos. E tendem a ser repetidas. Agora, qual que é o conteúdo da oração que glorifica a Deus? É o próprio Senhor. E é o reconhecimento da completa dependência de Deus. Por isso que é o pão nosso de cada dia. Veja, o pão, alimento básico, você vai em qualquer lugar lá no Oriente Médio, eles vão te dar pão. É o alimento básico para eles lá. Então, não é que aqui tem relação com o maná do deserto. O maná do deserto, vocês lembram como é que era o maná do deserto? O maná do deserto Deus enviava para aquele dia. Se a pessoa guardasse para o dia seguinte, num dia da semana, o que acontecia com o maná? Estragava. A pessoa só podia guardar na sexta-feira, porque no sábado ela não podia colher. Aí, no domingo, aquele era o único maná com um prazo de validade um pouco mais longo. Ele resistia no sábado e aí no domingo eu voltava a colher o maná. Mas era para todos os dias, era diário para mostrar que o sustento vinha diretamente do Senhor. E essa oração, o conteúdo dessa oração deve demonstrar a nossa dependência de Deus. O conteúdo da nossa oração deve colocar Deus no centro, deve glorificar a Deus, deve adorar a Deus e é uma oração de total dependência e entrega para o Senhor. E de compromisso e glorificação. Oração, de acordo com a vontade de Deus, tem a cruz no centro. Porque a cruz é o reconhecimento completo da nossa falência. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por que Jesus precisou fazer o sacrifício? Por que Deus teve que mandar o Filho dele? Porque eu e você não conseguimos obedecer a Deus. Por isso. Então a cruz é o movimento de Deus em relação a uma total deficiência nossa. Mostra completamente a nossa incompetência. Só Ele é competente. Irmãos, por isso que a oração, ela termina glorificando a Deus. Porque glória a Deus, Ele fez algo que eu não podia fazer. Glória a Deus, Ele me ama, por isso eu consigo amar. Glória a Deus, Ele me sustenta. Glória a Deus, Ele me busca, porque eu não tenho capacidade de buscá-lo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Esse é o conteúdo da oração. Eu gosto muito de uma história do Brennan Manning, que ele escreveu no livro O Evangelho Maltrapilho. Esse livro tem algumas questões doutrinárias aí com as quais a gente não concorda, mas ele é muito bom porque ele fala muito a respeito dessa questão da graça como dependência completa do Senhor. E ele, Brennan Manning, ele foi um alcoólatra. Ele teve que ir para os Alcoólicos Anônimos e chegando, e numa das vezes que ele estava lá, ele conta o seguinte. Um homem chegou, eles têm nos Alcoólicos Anônimos aquele momento em que cada um fala aí da sua história, e aí o facilitador do grupo, conhecendo a história de uma das pessoas que estava lá, falou, conta aí sua história. Ah, não, eu estou aqui, o pessoal acha que eu preciso estar aqui, eu vou contar mais ou menos, tá? Porque eu não lembro exatamente. O pessoal achou que eu devia estar aqui, mas eu paro a hora que eu quiser. Já ouviu isso? Não isso daí? Eu paro a hora que eu quiser. Não dependo, né? Não sou dependente disso. A hora que eu quiser, eu paro. Aí, mas o pessoal achou que eu devia vir, aí eu vim, mas eu sou bem, minha família é muito boa, sou um homem perfeito, tal.
Sou crente, estou na igreja. Tá bom. Aí ele pega o telefone, coloca no viva voz, liga para a esposa do cara. Escuta, conta aí a história do seu marido pra gente. E o cara já começa a desesperar. Não, pelo amor de Deus. E aí ela fala, então, ele bebe todos os dias, ele não para em emprego. E começou a contar. E de uns episódios, ele esqueceu o filho dentro do carro, foi beber, o alarme disparou, ele já estava bêbado, não sabia o que fazer, e o nosso filho perdeu um dos tímpanos. E o cara desesperado, detonado, cai no chão, o telefone desliga, o facilitador coloca o pé no peito do homem e fala, você não vale nada, você é um lixo. Sai e deixa ele lá. Eles estavam numa reabilitação intensiva, né? E aí eles sobem, vão para o quarto dele. No dia seguinte, o Brennan Manning conta que encontra o homem. E aí o homem vira para ele e fala, essa noite, pela primeira vez, eu orei. Porque a oração acontece justamente quando a gente reconhece que a gente não consegue. Eu tenho feito uma oração para o Senhor, muitas vezes, que eu aprendi com o pastor Israel Belo de Azevedo. Senhor, me dá autocontrole, porque eu não tenho. Senhor, me dá amor, porque eu não tenho. Senhor, me dá do fruto do Espírito, porque eu não tenho. Mas sabe o que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito porque é produzido pelo Espírito e não por você. Ele é produzido pela ação do Espírito na sua vida. Então, irmão, a oração é o rasgar o coração e a entrega e a rendição completa a Deus. E aí, quando você consegue se render a Deus, você tem condição de praticar a oração e aquilo que você ora no contexto familiar. Por isso que esta sessão, ela não termina na oração do Pai Nosso. Ela termina falando sobre perdão. Jesus fala, se vocês perdoarem uns aos outros, vocês serão perdoados. Mas se não perdoarem, não adianta orar. Então, a oração, irmãos, ela é acompanhada da prática. Agora, uma verdade muito importante sobre oração é que quando você ora de verdade, a oração vai impactar a sua prática. Porque você vai reconhecer que você precisa de Deus na sua vida e no seu cotidiano. Você vai reconhecer que você precisa de Deus para te ajudar a praticar a oração, para ajudar a perdoar a sua esposa, o seu marido, para te ajudar a enxergar corretamente os seus filhos. Vai te ajudar a enxergar corretamente o relacionamento do seu pai e da sua mãe, o seu relacionamento com eles. A gente tem tantos relacionamentos familiares quebrados. A crise que nós temos nas escolas, nas empresas, em vários lugares, é uma crise que começa nas famílias, porque nas famílias os relacionamentos estão quebrados. E um dos problemas seríssimos dos relacionamentos familiares tem a ver justamente com essa questão da oração. Muitos casamentos são destruídos e acabam porque nós somos egocêntricos e egoístas. E a gente não consegue reconhecer quando o nosso cônjuge está certo. A gente não consegue reconhecer quando o nosso filho está certo. E nós, filhos, também não conseguimos reconhecer quando os nossos pais, quando nosso pai ou nossa mãe estão certos. E aí os relacionamentos são rompidos. Então, irmãos, quando a gente ora na dependência de Deus e reconhecendo a nossa falência enquanto seres humanos e que a gente precisa do Senhor, aí o nosso coração começa a ser quebrantado, rasgado, e a gente vai reconhecer que a gente também precisa do outro. A gente vai reconhecer que a gente precisa pedir perdão para o outro e que a gente também pode perdoar, ainda que você esteja coberto de razão. Mas Jesus perdoou você, irmão. Jesus perdoou você. Quem é você para não perdoar o outro?
Então perdoa. Eu quero te convidar, nessa noite, a orar, mas não apenas a orar, a praticar aquilo que você ora. E se você está com dificuldade de perdoar, você pode falar, mas eu estou com dificuldade para perdoar. Então, perfeito, começa a oração pedindo para Deus te dar capacidade de perdoar. Irmão, quando a gente ora, a gente se rende. Orar é dizer, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Eu sou pecador e eu preciso do Senhor. A gente pode receber com alegria a salvação. A gente pode receber com alegria o amor e o calor do Senhor. A prática da oração em família deve ser seguida com a prática daquilo que é orado e daquilo que Jesus ensina. Uma família firmada na rocha deve ter Deus no centro, com relacionamentos transparentes, sinceros, em humildade e perdão. Essas verdades são refletidas na oração. Essa vida de aparência que muitas vezes a gente quer viver, e muitas vezes a gente quer viver em família também, por isso que muitas famílias não aguentam, porque tem uma aparência fora, mas dentro de casa é que se revela a verdade. Então a gente tem que começar a admitir quem a gente é. Admitir que nós somos falhos e pecadores e que nós precisamos do Senhor. Admitir a partir da oração e admitir nos relacionamentos. E assim ter uma vida de oração em família. Quando nós buscamos a Deus em família, nós então, reconhecendo todas essas verdades, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem Deus é, Deus atua na nossa casa. Tem um jovem que queria mudar de emprego para um emprego numa organização missionária. E ele estava ganhando X. Aí, e era necessário para ele pagar a faculdade. Aí ele recebeu a proposta, e a proposta era meio X da organização missionária. Ele virou para o pai dele e falou, pai, eu recebi essa proposta. O pai virou para ele assim, imediatamente, filho, não dá. Porque precisa do X para pagar a faculdade. Aí o menino, beleza, pai. O menino foi para o quarto e ele orou assim, Senhor, se a tua vontade é que eu vá para essa organização, muda o coração do meu pai até o fim do dia. Em nome de Jesus, amém. Oração objetiva, Deus já sabia, né? Mas era aquilo que ele sentia, ele orou. Então, passou o dia, mais ou menos 5:30 da tarde, chega o pai do trabalho, vira para o menino e fala, filho, liga lá e aceita. Deus vai pagar a faculdade. E Deus pagou a faculdade daquele jovem. E aquele jovem entende que foi a melhor, e a família inteira entende que foi a melhor decisão da vida. Uma família que é sustentada em oração. E é uma família que o pai fala assim, eu não sei o que eu fiz de certo, que todos os filhos estão bem. Mas quem conhece a família sabe que o que está dando certo, o que dá certo, é a oração. Então, irmão, ore, mas essa oração que Jesus ensinou, a oração da verdade diante de Deus, a oração da sinceridade, a oração do reconhecimento de Deus. E deixa a alegria do perdão de Jesus entrar no seu coração, para que você possa perdoar as outras pessoas também.